Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes, como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Assim começa, então, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, este livro incrível, um dos livros mais incríveis que eu li. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, fazer uma pequena resenha deste livro magnífico. E de antemão eu já queria dizer que eu não sou nenhum especialista, né? Eu tenho essa parte do meu canal que eu trato de literatura. Às vezes alguém pode pensar que eu sou um especialista formado em letras ou algo do tipo, mas não, na verdade eu trago apenas as minhas leituras, apenas as minhas reflexões com essas leituras, para a gente conversar um pouco, né? Para você ter esse espaço aí dos comentários e falar suas impressões também, e a gente conversar um pouco sobre esses livros que tanto enriquecem as nossas vidas, né? E sempre essas leituras sempre vão ser algo pessoais, né? Vai ser sempre algo que é da minha experiência, né? Antes de gravar o vídeo, conversei com um amigo, um confrade, inclusive, do cachimbo, que é o Dan, e aí a gente trocou alguns áudios e ele me falava, né, ele é professor de literatura, da importância que o livro tem, não tanto quanto aquilo que o autor, ao escrever aquele livro, queria alcançar, mas sim aquilo que ele de fato alcança, ou seja, né, na sua própria leitura, que nenhuma leitura vai ser igual à outra. As coisas que me impactam nesse livro provavelmente podem não impactar em você, porque eu tenho uma história diferente, uma história de vida diferente da sua. Mas então, né, por que, que esse livro me é especial, assim, de certa maneira? É, eu fui fazer um intercâmbio com um colega, e aí, na verdade, o nosso objetivo era fazer um intercâmbio para o México. Só que quando a gente chegou lá na companhia, né, na empresa que faz esse intercâmbio de voluntariado, a empresa não tinha mais vaga para o México, só tinha para Colômbia e mais algum país, se não me engano, Argentina. E aí a gente decidiu por ir para a Colômbia, né? Eu e o amigo Vic. Então, Vic, você está vendo esse vídeo, um abração. E esse intercâmbio, né, acabou mudando a minha vida, assim, foi um divisor de águas. Eu passei cerca de 2 meses morando em Bogotá, capital da Colômbia, e eu cheguei lá não sabendo nada sobre a Colômbia, né? É uma coisa que, assim, nós da América Latina temos isso, assim, nós aqui do Brasil temos isso com a América Latina, né, que a gente não conhece muito sobre a história da América Latina, a gente não conhece muito os países da América Latina, né? A maioria das pessoas conhece mais a Europa ou os Estados Unidos do que a própria América Latina. Então eu conhecia pouquíssimo sobre a Colômbia, não conhecia nenhum dos autores, e eu cheguei lá e aí fui procurar sobre um autor mais, eu diria assim, não mais importante, mas o autor que mais se destaca dentro da Colômbia, né, de romance. E aí todo mundo falava, o Gabo, Gabo, Gabo. Quem é Gabo, né? O Gabo é o Gabriel Garcia Marques, o apelido do Garcia Marques, né? E aí eu fui ler o livro dele. Eu ganhei, na verdade, esse livro aqui, de uma colega colombiana, né? 100 anos de Soledad. E aí eu acabei lendo esse livro aqui em espanhol, né? Eu li esse e esse aqui, ó, O Amor nos Tempos de Cólera, né? Em espanhol também. Eu li esses dois, esse aqui foi uma colega que me deu, Marcinha, você tá vendo esse vídeo, um beijão, saudades. E para conhecer um pouco sobre a história da Colômbia, um pouco sobre o Gabo. Só que aí, isso foi em 2017. Já tinha muito tempo que eu não lia, já tinha lido o livro e não lembrava de quase nada. Eu tava com vontade de fazer uma resenha dele. E eu decidi, quer saber, eu vou reler o livro. E aí, né, nessa quarentena que a gente tá, nesses tempos de coronavírus, eu acabei fazendo um pacto com a minha namorada, porque eu tenho essa versão e ela tem um também, né? Que é esse aqui, ó, 100 anos de solidão, que na verdade é a mesma edição, só que em capas diferentes, né? E aí a gente leu o livro juntos em 15 dias, 15 ou 16 dias. O que não é nenhuma leitura muito impossível, o livro tem cerca de 400 páginas,
Então, se você ler aí umas 30 páginas por dia, você consegue lê-lo em 15 dias. Mas, bem, já que a gente já fez essa introdução aí gigantesca, o que se trata esse livro? Esse livro, ele é fenomenal, extremamente especial, porque ele é um retrato da América Latina, né? Então, assim, se a gente está debatendo a América Latina, se é a América Latina que está em debate nesse vídeo, não tem nenhum livro, na minha opinião, nenhum livro de romance, nenhum livro de ficção de fantasia que retrata mais a América Latina do que esse, do que 100 Anos de Solidão. E se fosse escrito por uma pessoa qualquer, esse livro já seria interessante, mas ele não seria tão maravilhoso de se ler do que se ele não fosse escrito pelo Gabo. Porque o Gabo, ele é, antes de qualquer coisa, um contador de histórias. O livro, ele é apaixonante, ele é uma leitura apaixonante. Ele não é uma leitura que você lê cansado, ou que por mais que o livro seja intrigante, por mais que o livro tenha uma história boa, é aquela leitura chata, sabe? Aquela leitura que você lê meio que obrigado, não. 100 Anos de Solidão é um livro que você, sabe, você quer estar lendo o tempo todo, né? Esse livro, inclusive, essa leitura que eu fiz agora, eu separava um tempo, normalmente antes de dormir para ler. Só que assim, eu queria ler ele o dia todo, porque a leitura é muito incrível, a leitura é muito apaixonante. O Gabo sabe escrever com as palavras certas, sabe? E as palavras têm um ar poético, têm uma áurea poética que te encanta do início ao fim, sabe? Uma coisa que poderia ser dita de forma simples, ele torna tão belo e tão, sabe, gostoso de se ler, que é algo surreal, assim. Isso não é um exagero, tá? Você pode ver outros vídeos no YouTube que a maioria das pessoas vão concordar com isso. O Gabo, ele escreve muito bem e ele consegue te prender, ele te prende. A leitura, ela vai te enredando, ela vai te cercando, né? Como a história é uma história muito grande, muito cheia de detalhes, cada parágrafo ou cada página tem uma novidade. E a história, apesar de ter uma história linear no fundo, a narração não é uma narração tão linear assim, né? Ela vai com idas e voltas. Então, como você percebe, eu li a primeira frase, né, do livro, ele já começa se remetendo ao final, né? Ou seja, quando o coronel Aureliano Buondia estava em frente ao pelotão de fuzilamento, ele havia de se lembrar daquele dia que ele foi conhecer o gelo, né? Uma invenção que pra gente hoje é banal, mas que no século XIX e XVIII era importantíssimo, né? Porque era como se conservava as coisas, era a geladeira da época. Então eles faziam cubos gigantes de gelo, né? Principalmente com lago congelado, eles cortavam pedaços bem grandes de gelo e vendiam esse gelo, né? E, enfim, mas a obra, ela é apaixonante por si só, ela é apaixonante pela sua própria narrativa, pela própria forma como o Garcia escreve. Mas para além disso, ela é um retrato da América Latina como nenhuma outra obra é. Por que eu falo isso, né? Essa obra, ela na verdade, se encontra dentro do realismo mágico, né, que é uma corrente da literatura muito importante aqui na América Latina, mas que na verdade não se inicia aqui, né? Na verdade, o realismo mágico latino-americano, que surge ali por volta dos anos 60, é uma resposta ao realismo mágico da Europa, que é na verdade uma tentativa de romper com todo aquele racionalismo, de romper com todo aquele utilitarismo, de romper com todo aquele texismo, né? Da técnica e da coisa racional que pautava o mundo contemporâneo de então. Então é uma tentativa de fugir dessa realidade nua e crua e entrar em algo que está para além da realidade simples, que está para além do que os olhos veem, né? Do que está para além do que consegue ser racional e exato e desse mundo cartesiano. Então é uma tentativa de se engrindar em um mundo que é para além do mundo cartesiano, do mundo exato, do mundo racional, né? E Cenas de Solidão é então um fruto desse realismo mágico, apesar do Gabo certas vezes dar a entender que ele não gostava muito dessa classificação, desse rótulo, mas ele também não é o único, ele não inicia esse realismo mágico. Na verdade, tem uma obra que eu nunca li, mas o Dan, meu colega, professor de literatura, falou muito dele, eu já vi outras pessoas falando, que é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, né, que é, de certa forma, um marco desse realismo mágico, e dizem que o Gabo tinha ele de cor e salteado. Mas então, o que conta os 100 Anos de Solidão? 100 Anos de Solidão é a história de uma família, né, os Buendia, e acompanha cerca de 7 gerações dessa família. Então, na verdade, esse livro ele passa no tempo de 100 anos. Né? Não se fala quando é esse período, mas
mas se tem alguns personagens que de fato existiram, históricos, que você consegue ter um recorte temporal ali, não exato, mas mais ou menos, né? Porque ele fala do Francis Drake, ele fala de outras coisas. Então, na verdade, eu diria que essa história se passa entre 1830 e 1930. Seria mais ou menos esse corte temporal. Posso estar errando aí para 20 anos a mais ou 20 anos a menos. Mas é esse período, né? De 1830 a mais ou menos 1930, que vai acompanhando o enredo dessa família Buendia, né? São dois personagens principais, que é a Úrsula Iguarã e o José Arcádio Buendia, que são primos, né, se casam, e eles fundam, né, junto com outro grupo de pessoas, uma cidade fictícia chamada Macondo. Tá? Essa cidade não existe, mas ela tem muitos retratos semelhantes à cidade natal do Gabo, que, se não me engano, deixa eu dar uma olhada na colinha aqui, porque o nome é um pouco difícil. Aracataca, tá? É a cidade natal do Gabo. E essa cidade, né, que algumas pessoas falam que o significado do nome é banana, ela é uma cidade que ela está cercada num lugar assim meio que totalmente de difícil acesso, né? Ela é fundada, na verdade, porque o José Arcádio ele decide encontrar saída para o mar, né? Então ele sai da cidade onde ele nasceu e ele vai em busca de achar uma saída para o mar. E aí ele acaba, depois de 26 meses, procurando por essa cidade, por essa saída para o mar. Ele desiste da empreitada e acaba fundando Macondo. Eu acho que tem uma parte aqui que eu deixei registrado que fala essa parte. Aqui, ó. Na sua juventude, ele, né, José Arcádio, e seus homens, com mulheres e crianças e animais e toda espécie de utensílios domésticos, atravessaram a serra procurando uma saída para o mar. E ao fim de 26 meses desistiram da empresa e fundaram Macondo, para não ter que empreendar o caminho de volta. Então Macondo está, na verdade, numa região encantada, né? E aí é que a gente entra na questão do realismo mágico. Porque o realismo mágico ele conta uma realidade que foge da razão. É uma realidade que tem certa magia, certo encantamento, certas coisas fantásticas, né? E a região própria de Macondo é uma região fantástica. Ela está cercada por um pântano, né, que ninguém consegue atravessar aquele pântano, e há uma região de encantamento ali, que é uma região, de certa forma, mística, de certa forma mágica, que nos anos vindouros, uma companhia estadunidense acaba fundando ali uma coisa de banana, né, uma plantação gigantesca de banana. Mas então, a história vai seguindo, então, o José Arcádio e a Úrsula Iguarã, com seus 3 filhos, né, que é o José Arcádio, Aureliano e a Amaranta. O livro repete muitos pelo nome dos personagens, mas isso não é à toa, não é por acaso, né? Tem um porquê. É justamente com o objetivo de trazer uma ideia cíclica para a história, né? Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu acho, eu marquei várias coisas, e acaba que eu não vou conseguir encontrar aqui. Mas tem uma parte que a Úrsula, né, que é uma das personagens principais, se não a personagem principal, porque ela, de certa forma, é como poderia dizer, ela é a alma do livro, né? Ela é o que acompanha todas as gerações, ou quase todas as gerações da família Buendia. Mas aqui, olha só. Na longa história da família, a tenaz repetição dos nomes permitira que ela, Úrsula, tirasse conclusões que lhe pareciam definitivas. Enquanto os aurelianos eram retraídos, mas de mentalidade lúcida, os José Arcádios eram impulsivos e empreendedores, mas estavam marcados por um signo trágico. Então, na verdade, a repetição dos nomes não é à toa. E assim, eu aconselho você, quando for ler, ou procurar uma árvore genealógica da família Buendia, ou então ir escrevendo. Eu, por sorte, quando eu fui reler, eu encontrei isso aqui, ó, no outro livro, que foi justamente eu escrevendo os nomes dos personagens ao longo da minha leitura. E eu aconselho até você fazer isso, né, nem que seja no marcador de página, porque algumas dessas se você nunca leu, né? Porque algumas dessas árvores genealógicas vêm com spoiler, né? Então você vai acabar sabendo no final do livro só de abrir a árvore genealógica. Então é interessante você ir escrevendo os nomes, né, dos casamentos, das confusões que vão acontecendo. Mas esse livro, ele retrata, de certa forma, a América Latina de forma tão poética, de forma tão veemente,
que às vezes pode até passar despercebido, mas existem algumas coisas que são características, assim. Essa solidão que ele fala, né? Às vezes a gente acaba um livro e a gente, apesar de ele falar bastante da solidão, a gente se pergunta, poxa, que solidão é essa? O Gabo, na verdade, em uma entrevista que ele deu, ele falou que toda obra de todo grande autor, ela é só sobre um único tema, né? Por mais que o cara escreveu 100 livros ou 120 livros, se você pegar todos aqueles livros e reunir em um só livro, você pode ter então uma síntese de um único tema que aquele autor estava falando. E o Gabo fala nessa entrevista que o grande tema dos livros deles, todos os livros, é a solidão. Na solidão é algo que ele se debruça e se questiona. E a solidão é algo que aflige todos os personagens desse livro. Né? Eu não li todos os livros do Gabo, na verdade eu só li esses dois, né? Solidão e O Amor no Tempo de Cólera. Então não saberia dizer com precisão. Mas no 100 Anos de Solidão, todos os personagens, ou quase todos os personagens, eles são afligidos pela solidão. Né? Inclusive um dos personagens mais interessantes, que é um cigano místico, que é o Melquíades, a solidão que ele enfrenta é tão grande que mesmo após a morte, ele volta da morte. Isso é interessante, que os personagens, mesmo após a morte, eles continuam permeando o livro, continuam aparecendo. Né? Isso me lembra um pouco da leitura do Walter Benjamin, né? Em que ele fala que os vivos, que as gerações futuras, elas têm uma dívida permanente para com os mortos. E eu acho que esse livro trata um pouco sobre isso, né? Trata um pouco sobre a questão de que as pessoas mortas, aquelas que se foram, elas continuam preexistindo nessa realidade que estamos vivendo agora, cobrando certas coisas, né? E o Melquíades, ele volta da morte justamente por não suportar a solidão. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte que ele fala, que é muito interessante. Ou seja, o livro está tratando justamente sobre isso. E por isso que o livro, apesar de ser um retrato da América Latina, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse retrato da solidão da América Latina, ele também um retrato da condição humana. Porque por mais que nós estejamos envoltos de pessoas, por mais que nós tenhamos familiares que nos amam, amigos que nos amam, esposa, marido, nós como entidade, como pessoa, nós sempre vamos estar sozinhos. Né? Dentro de nós, dentro dos nossos sentimentos, das nossas paixões, dos nossos sonhos, das nossas frustrações, dos nossos medos e desejos, nós sempre estamos sozinhos conosco mesmo, nos debatendo sobre o que somos, o que poderemos ser, o que deveríamos ter sido. E essa solidão é uma condição humana, querendo ou não. E talvez por isso que o livro tenha sido um dos livros mais vendidos da história, né? Ele foi publicado em 1967 e a própria história da escrita desse livro é muito interessante. O Gabo se endividou muito para conseguir escrever esse livro. Ele se demite de todos os empregos, se fecha no quartinho, escreve o livro, né? Mas toda essa questão de por que o livro vendeu tantos exemplares, né? O Gabo já era conhecido quando esse livro foi lançado, em 1967, ele tinha 40 anos, mas tinha muito tempo que ele não escrevia nada que fosse inovador ou que realmente satisfazesse ele, né? E esse livro, ele não esperava tanto, mas foi o que transformou ele de conhecido na língua castelhana para ser conhecido no mundo todo. E talvez o porquê desse sucesso seja muito justamente não apenas por ele retratar a América Latina perfeitamente, nos seus delírios, sonhos e frustrações e medos e angústias e massacres e violências, mas também por ele retratar a condição humana, ou seja, do ser humano quanto pessoa, né? E, enfim, deixa eu ver se eu acho a parte do Melquíades aqui, senão eu vou ficar falando muito. Olha só, essa aqui é a parte que fala. Tinha estado à morte, realmente, mas tinha voltado porque não pôde suportar a solidão. Repudiado pela sua tribo, desprovido de toda a faculdade sobrenatural, como castigo pela sua fidelidade à vida, decidiu se refugiar naquele cantinho do mundo, ainda não descoberto pela morte, dedicado à exploração de um laboratório de daguerreotipia, né, que é uma máquina de fotografar. Mas tem outra parte também, que é um personagem que se fala um pouco dele, na verdade, porque ele tem um papel bem interessante, mas bem pequenininho, que é o Prudêncio Aguilar, que fala o seguinte, olha só.
Após muitos anos de morte, era tão imensa a saudade dos vivos, tão premente a necessidade de companhia, tão aterradora a proximidade da outra morte que existia dentro da morte, que Prudêncio Aguilar tinha acabado por amar o pior dos seus inimigos. Fazia muito tempo que estava procurando. Perguntava por ele aos mortos de Rioacha, aos mortos que chegavam do Vale de Upar, aos que chegavam do Pantanal, e ninguém lhe fornecia direção, porque Macondo foi um povoado desconhecido para os mortos até que chegasse Melquíades e o marcasse com um pontinho negro nos disparatados mapas da morte. Então, na verdade, Prudêncio Aguilar ele é assassinado, né, pelo José Arcádio Buendia, e ele, depois de morto, ele regressa à morte porque ele sente saudade do seu assassino, né? Ou seja, ele tem uma cumplicidade com o assassino que é incrível, e ele acaba sentindo saudade mesmo após a morte. Então essa solidão que o Gabo está falando não é tanto uma solidão que a gente poderia classificar como ausência de companhia em estrito senso, mas ela é mais uma solidão da alma, um vazio da alma, né? E tratando da condição humana. Mas se a gente for pensar na solidão da América Latina, que tantos escritores falam, né? O próprio Eduardo Galeano, nas Veias Abertas da América Latina, e daqui a pouco eu vou mostrar alguns livros aqui que falam sobre a América Latina, mas também o Pablo Neruda, no Canto Geral, e tantos outros, que é uma solidão de não conseguir, né, de na América Latina, os latino-americanos em grande massa, grandes populações da América Latina, de não conseguirem fazer com que a sua vida se concretize. Né? A frustração de viver uma vida em que não se consegue fazer com que os sonhos e as vontades se concretizem. É uma ausência, uma solidão do real, né? Porque você se depara diante de uma realidade que é bruta demais, diante de uma realidade que é violenta demais, diante de uma realidade que é destruidora demais, e não existem outras opções, né? Não existe outra forma. Então, essa solidão que perpassa a América Latina é uma solidão de não conseguir fazer com que a vida se concretize. Né? São os milhões de crianças que morrem antes de completar 2 anos de idade. Né? São as milhares de almas perdidas em vidas maçantes ou morando na rua, que não consegue viver, mas estão apenas sobrevivendo. Então, o Garcia está falando sobre isso. Né? E o discurso em que ele ganha o Prêmio Nobel, que é o discurso de 1982, né, em que ele ganha finalmente o maior reconhecimento do mundo literário, o discurso dele é assim magnífico nesse ponto a respeito da solidão que perpassa a América Latina, que esse livro, querendo ou não, vai falar. E deixa eu ver se eu consigo achar aqui, na verdade já está aberto, acho que eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, mas falando um pouco também da questão do realismo mágico, né? Que é essa realidade mágica que existe na América Latina, que às vezes a gente fala, poxa, mas isso é surreal, assim, como que, quase como que se não fosse possível que isso fosse assim, né? A história da América Latina e a realidade da América Latina, ela é perpassada por tanto fanatismo, por tanta violência, por tantas coisas assim que seriam inacreditáveis, e que se você senta para conversar com qualquer pessoa, a pessoa fica, meu Deus, isso foge da realidade, né? Que acho que esse é um encantamento que a América Latina tem, e é o encanto dela, né? Um encanto que eu poderia dizer belo e destrutivo ao mesmo tempo, né? Igual, por exemplo, você tem isso acontecendo agora, o presidente da República, né? Incentivando, e não apenas incentivando, como participando de manifestações em que dezenas de pessoas se aglomeram em plena pandemia mundial. Isso é surreal por si só. Mas não apenas isso, essa manifestação clama por um estado de autoritarismo, de recessão, sabe? Um estado de violência, de tortura, de perseguição política. Né? A manifestação pede pela volta do AI-5, a manifestação pede para fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa surreal, uma coisa que
daqui 10, 15 anos, quando você for sentar com alguém para falar que isso aconteceu, a pessoa vai ficar, isso é impossível, isso não é real, não tem como isso acontecer. Mas acontece, está acontecendo aqui. Então, a realidade da América Latina, ela tem essa, para bem e para mal, ela tem essa capacidade de ser mágica, de ser inacreditável, né? E aqui, ó, no discurso dele, ele fala: nossa independência da dominação dos espanhóis não nos pôs fora do alcance da loucura. O general Antônio Lopes de Santana, 3 vezes ditador do México, providenciou um magnífico funeral para a perna direita que ele perdera na chamada Guerra dos Pastéis. Ou seja, o cara fez um funeral para a própria perna. O general Gabriel García Moreno governou o Equador por 16 anos como monarca absoluto, e em seu velório o corpo ficou sentado na cadeira presidencial, vestido com uniforme completo, decorado com uma camada protetora de medalhas. E ele vai falando sobre várias coisas que realmente aconteceram e que são surreais, né? E é interessante porque quando os cronistas vão descrever, quando se descobre, né, ou quando se conquista a América, e os cronistas vão descrever o que eles viram aqui para os europeus, né, eles sempre trazem uma realidade mágica. E o discurso do Gabriel começa assim, né, falando dos animais mágicos que existiam aqui, que os contistas e cronistas contavam. Então, assim, a América nasce desse encontro com o outro, desse diferente, e de uma tentativa de não dar espaço para que nós possamos construir a nossa identidade. O Garcia fala isso, inclusive, no discurso, né? Se tratando, quando ele fala dos países europeus, a Itália, a Suíça, enfim. Ele fala justamente disso, de que eles tiveram um tempo corrente para poder entrar na modernidade, no que eles consideram modernidade, para construir a sua identidade. Enquanto que a América Latina ela foi atropelada pela violência e atropelada pelo roubo, né? Porque muitas das riquezas dos países ditos de primeiro mundo foram roubadas de nós, né? O ouro e tantas outras coisas. Mas é muito uma falta de espaço para que nós possamos construir a nossa própria identidade. Então se cobre que nós tenhamos uma identidade definida sem nos dar espaço e tempo e condições necessárias para que nós possamos ter uma identidade. Né? Então o que acaba acontecendo é que a gente, em vez de construir uma identidade própria, a gente se apega em pressupostos já feitos e já dados, que não tem a ver conosco. Né? Você pega as reformas que acontecem no Rio de Janeiro no início do século XX, é uma clara tentativa de transformar o Rio de Janeiro em Paris, uma cidade moderna, e você vê as pessoas, as mulheres vestidas com aquelas roupas de inverno. Então é uma tentativa de trazer o outro para cá, né? Sem nos dar espaço de sermos o outro, de sermos autênticos na nossa diferença. Mas enfim, o discurso do Garcia continua, e aqui ele fala: não temos tido sequer um minuto de sossego. Um prometérico presidente, entrincheirado em seu palácio em chamas, morreu lutando contra um exército inteiro, sozinho, e 2 suspeitos acidentes de avião, ainda por explicar, abreviaram a vida de um grande presidente e de um militar democrata que tinha ressuscitado a dignidade do seu povo. Já ocorreram 5 guerras e 17 golpes militares. Surgiu um diabólico ditador que está realizando, em nome de Deus, o primeiro etnocídio da América Latina de nosso tempo. Nesse interim, 20 milhões de crianças latino-americanas morreram antes de completar um ano de vida, mais do que as que nasceram na Europa desde 1970. Então, o Garcia, nesse discurso, ele trata um pouco da alma dos 100 anos de solidão, do livro, e dessa solidão latino-americana que nos perpassa e nos assola. Eu queria ler algumas passagens, mas não sei se vou conseguir ler todas, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, já está grande, né? Mas algumas passagens que mostram o porquê dessa obra ser tão riquíssima, assim, né? E ser tão bela. Eu gosto muito da passagem em que o José Arcádio... o Arcádio. Tá vendo como a gente se confunde com os nomes? São tantos nomes repetitivos. Mas em que o Arcádio ele vai para o pelotão de fuzilamento, né? Ele vai ser fuzilado. E o Arcádio é um personagem que as pessoas pouco se lembram dele, né? E
pouco dão atenção para ele, mas eu acho que ele é um dos personagens que mais encarna essa solidão, porque ele cresce numa casa sem pai nem mãe, sem saber a verdadeira história do seu nascimento. Ele veste a roupa dos outros, né? Ele nunca tem uma roupa própria, ele vai vestindo as roupas que sobram, a roupa que o irmão vestiu, que o tio, na verdade, vestiu. Então, assim, ele nunca tem um momento para ele poder ter a sua identidade. E na primeira oportunidade que aparece para ele poder se afirmar como pessoa, né? Ele se torna um ditador. Ele se torna um ditador ali de Macondo. E, enfim, é muito rico isso, porque mostra muito do espírito dos coronéis, né? Que quando o poder se vai, né? Quando o poder real se vai, se lutam por anos e anos e anos sem fim para se ter esse poder. Então, esse livro também não deixa de ser uma crítica, né, ao poder, né? Não deixa de ser uma sátira do poder também. Porque no Brasil a gente não teve tanto essa questão, né? Dom João vai para Portugal e Dom Pedro proclama a independência. Na verdade não foi tanto uma independência assim, né? Mas já nos países hispânicos, não, né? Se tem uma ausência de poder real. E há uma luta por se obter esse poder enfim, se tem os caudilhos e tudo mais, né? Mas o livro, ele retrata também essa questão desse poder, do exercício do poder, de como isso interfere na vida de cada pessoa. E dos acontecimentos que são históricos e que marcam e que estão presentes nesse livro, que são acontecimentos da própria Colômbia, né, da própria história da Colômbia, que é a Guerra de Mil Dias, que é uma guerra civil entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, que está muito presente nessa obra. O coronel Aureliano Buendia, um dos personagens mais marcantes da obra, ele é um coronel do Partido Liberal, que luta 32 guerras e perde todas elas. Mas a Guerra de Mil Dias é uma guerra que acontece de fato na Colômbia, uma guerra civil, que na verdade é a guerra de emancipação do Panamá. Mas que o Gabo, ela aconteceu de 1899 a 1902, mas que o Gabo cresceu ouvindo a respeito dessa guerra, dos massacres e das mortes que houve durante essa guerra, né? Se não me engano, 100 mil pessoas morreram. E outro ponto muito importante também que de fato aconteceu é o massacre das bananeiras, que aconteceu em 1928, que acontece nos arredores da cidade natal do Gabo, né? Que tinha uma plantação de banana lá, que era cuidado pela companhia estadunidense, o United Fruit Company, né? Que é inclusive o que gera aquelas coisas chamadas de República das Bananas, principalmente ali na América Central, que são grandes companhias, né, a maioria das vezes estadunidenses, de frutas como banana, goiaba, abacaxi, e essas companhias, elas ditam a política do país, ao ponto de se chega um presidente que não lhe é favorável para suas vendas e para sua logística enfim, de exploração, né? Eles ameaçam a troca do país e os Estados Unidos ameaçam invadir o país e derrubar o presidente. Na verdade é isso que acontece, né, nesse massacre das bananas, que na verdade os trabalhadores entram em greve. Eles entram em greve por pedindo coisas básicas, como por exemplo trabalhar 8 horas por dia e ter o descanso do domingo. E aí a United Fruit Company fala meio que para os Estados Unidos de que aquela greve é uma greve comunista. Os Estados Unidos pressionam o presidente da Colômbia falando que se ele não resolver isso, o presidente da Colômbia não resolver isso, os Estados Unidos vai invadir o país, vai fazer uma intervenção militar no país. E aí o presidente da Colômbia manda o exército matar todos os grevistas. E de fato mata. As mortes oficiais são 47, que o Estado confessa ter matado atualmente, porque na época foi uma coisa que ficou meio escondida, ninguém falou sobre aquilo, não, nunca aconteceu, não, isso não foi isso tudo não, essa conversa. Só que na verdade há estudos de que foram até 2.000 mortes que aconteceram. Que ficaram escondidas. E assim, pode parecer absurdo, mas existe um caso aqui em Brasília, na Vila Planalto, que é o massacre da GEB, né, do grupo da Guarda Especial de Brasília, que massacrou um acampamento de candangos de trabalhadores porque eles reclamaram da comida que estava sendo servido, comida podre, não deram folga para eles no carnaval e o pagamento estava atrasado. Então eles fazem uma revolta,
a polícia vem, o número de mortes oficiais é 1 morte, mas há pessoas, né, e há estudo que apontam de 50 a 200 mortes que ocorreram, que sumiram. Né? Ninguém sabe disso. E se você senta para conversar com alguém, então não fala, não, isso não aconteceu em Brasília, isso aconteceu, massacre de trabalhadores em Brasília. Mas é como a realidade, ela não é algo tão certo como a gente tem, né? Como a gente acha que a realidade é algo concreto, é algo que a gente pode pegar. Eu acho que a riqueza desse livro e a beleza desse livro, ele está justamente nisso, em nos mostrar que a realidade pode não ser tão exata quanto a gente acredita. Né? E é uma própria crítica aos regimes militares, é uma própria crítica aos regimes ditatoriais e aos regimes autoritários que perpassaram a América Latina durante a segunda metade do século XX. E é uma sátira disso também, né? O Garcia consegue trazer isso de forma tão interessante. Deixa eu ver se eu acho a parte que ele fala sobre isso. Acho que tá aqui. Deixa eu ver. Muito interessante também a questão da exploração da companhia bananeira sobre Macondo, né? Porque Macondo totalmente destruído depois que a companhia bananeira vai embora, né? Pela chuva de 4 anos, 11 meses e 2 dias. E é muito interessante, eu vou ler um pedacinho aqui depois que eu achei. Mas olha só, falando sobre a questão do massacre. Durante o dia, os militares andavam pelas torrentes das ruas com as calças enroladas na metade da perna, brincando de naufrágio com as crianças. Ou seja, nossa, que santos, que lindinhos, que fofos, que meigos. De noite, depois do toque de recolher, derrubavam as portas acoronhadas, arrancavam os suspeitos das camas e os levavam para uma viagem sem regresso. Era ainda a busca e o extermínio dos malfeitores, assassinos, incendiários e revoltosos do decreto número 4, né? Que na verdade não eram nada mais do que trabalhadores. Mas os militares o negavam aos próprios parentes das suas vítimas, que atuavam-lhe os escritórios que atulhavam os escritórios dos comandantes em busca de notícias. Claro que foi um sonho, insistiam os oficiais. Em Macondo não aconteceu nada. Nem está acontecendo, nem acontecerá nunca. É um povoado feliz. Assim consumaram o extermínio dos líderes sindicais. Então, na verdade, isso aqui é uma clara retrato da América Latina, dos regimes ditatoriais, dos regimes autoritários da segunda metade do século XX. É claro, é como se a gente estivesse vendo aquela coisa do Brasil, ame ou deixo, do Brasil pra frente, Brasil grande, aqui é um país maravilhoso, tortura, assassinato, perseguição, presos políticos, exilados, isso não está acontecendo aqui. Isso não está acontecendo no Brasil, isso não está acontecendo na América Latina como um todo. Não, isso é mentira. Isso aí é a invenção do povo. Ou seja, como se constrói uma realidade totalmente paralela à nossa. E isso é uma das coisas que tem me assustado muito nos dias atuais, porque eu pensava que isso era uma coisa que não iria se repetir. Mas eu tenho visto que isso tem se repetido. Ou seja, pessoas que vivem em realidades paralelas. Há massacre, há tortura acontecendo, há perseguição política, há exilados políticos, há presos políticos. E as pessoas falando, não, tá tudo ótimo, tá tudo 100%, aqui ó, como a vida é ótima, é maravilhosa, eu na minha classe média alta, tô podendo comprar um carro, tô podendo viver a minha vida tranquilo, então tá tudo ótimo. Não é que é o discurso que as pessoas falam da ditadura militar, não, a ditadura militar não foi tão ruim assim. Isso tem se repetido, e esse livro mostra isso de forma tão clara, de forma tão poética, e às vezes até engraçada, que às vezes a gente passa despercebido e não percebe que esse realismo mágico é muito mais real do que a gente imagina. Muito mais real. Mas, enfim, tem a opinião do Aureliano Babilônia, ou é o... acho que é o Aureliano Babilônia, que fala a respeito da companhia bananeira que destrói Macondo pela exploração, e as pessoas, na verdade, têm um olhar meio saudosista para com ela, que fala... O seu ponto de vista, contrário à interpretação geral, era que Macondo tinha sido um lugar próspero e bem encaminhado, até que o perturbasse, corrompesse e explorasse a companhia bananeira. Os engenheiros provocaram um dilúvio, com pretexto para fugir aos compromissos com os trabalhadores. Enfim, gente, esse livro é incrível. Se você ainda não leu, por favor, leia, vá atrás desse livro, ele é muito bom mesmo. Tá? E para você que já leu, deixa aí a sua opinião, o que você acha desse livro.
Eu ia ler algumas partes, especialmente do Coronel Aureliano Buendia, né? Do Vazio do Poder, mas eu deixo vocês para pegarem esse livro e ler, porque o vídeo já está bem grande, e eu lendo não vai ser nada perto do que se você ler, tá? Mas enfim, então, tratando de América Latina, eu queria deixar outros livros aqui interessantes, talvez você queira saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a América Latina. O primeiro livro que eu indico é As Vias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, né? Você vai ter um retrato aí infelizmente esse livro é muito atual, mas você vai ter um retrato aí do que foi a colonização da América, né? E bastante dessas coisas sobre as companhias estadunidenses que exploraram bastante a América Latina, romperam as veias dela e deixaram ela sangrando, né? Mas enfim, esse livro é muito bom, você vai ter um retrato interessante da América Latina, mas ele é um pouco assim poético demais, assim, né? Um pouco Eduardo Galeano, ele não deixa de ser poético assim quando ele pode. Você vai ter um retrato, mas um retrato bastante poético. Se você quiser ter um retrato mais real mesmo, um livro recente que eu aconselho muito, é esse aqui, ó. Apesar do Zanata, né, não ser latino-americano, ele é, se não me engano, italiano, esse livro é muito bom. Ele vai desde a conquista da América até 2013, até a eleição do Papa Francisco, né, que é um marco na história, o primeiro Papa latino-americano. E esse livro é de 2017, então é um livro muito recente que tem a história da América Latina. Então, eu conheço pouquíssimo sobre a história da América Latina. Então, esse livro aqui é muito bom, caso você queira saber um pouco mais sobre a história da América Latina, tá? Tem vários outros, mas esse é o que eu achei mais recente. Eu falo isso porque eu, inclusive, usei esse livro na minha dissertação do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso de História. Então, vale muito a pena. Outro livro que é muito interessante para se ter um pouco essa noção do outro, né? Da identidade, dessas coisas que a gente falou, é esse livro aqui, A Conquista da América, né? Do Todorov. Eu acho que esse aqui todo estudante de história tem que ler quando pega a história da América. Mas ele é muito riquíssimo, então se eu tiver interesse, vale a pena. E esse aqui, ó, para você ter um pouco a respeito das revoluções, dos movimentos revolucionários que invadem e que são tão importantes para a identidade da América Latina no século XX. Tá? É um livro do Rubensbaum, se chama A Era das Utopias da América Latina. Viva la Revolução, a Era das Utopias na América Latina, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa resenha aí, corrida e, e sofrida, mas é isso, é minha leitura e minhas impressões. Não é uma visão definitiva e fechada, né, desse livro e acadêmica. É um relato da minha experiência ao ler esse livro. Bom, espero que vocês permaneçam bem, apesar das lutas e das dificuldades. Um abraço apertado e até mais. Tchau, tchau.